perfeito, que tu levanta uma questão muito rica e gostosa de debater, né? Porque, olha, veja que quando o seminário é proposto no âmbito da convocação da Conferência de Assistência Farmacêutica, nós propusemos, eu trabalhei também junto com o Ângelo Giovanni, né, a própria deputada Sara Boni, que na época também era esse ator importante, mais a Cláudia Cunha, que foi na época, enfim, uma equipe do Ministério, ainda pequena, mas que a gente conseguiu produzir um seminário que que discutisse apenas a questão PMF, né, antes da conferência, porque também a Conferência de Assistência Farmacêutica ela vinha com uma pauta muito rica em relação ao acesso, uso racional, a questão da produção industrial, vinha com muitas outras pautas, ou seja, havia muita demanda e agendas que estavam refreadas, então elas começam a eclodir tudo depois de 2013, porque há um espaço de um governo democrático que acolhe as demandas populares, não é? Então, quando isso acontece, nós fizemos esse seminário, elencamos em torno de 60 propostas, e elas são ratificadas na Conferência de Assistência Farmacêutica na sua integralidade. O seminário teve mais de 300 atores presentes, de indígenas a industriais, de acadêmicos a estudantes, técnicos, profissionais, gestores, né, pesquisadores, conhecedores populares, então foi um seminário muito rico. Pena que tem poucas fotografias e documentação visual desse seminário, e aí ele é ratificado, então, as suas propostas na conferência. E um detalhe que ele também que foi importante, porque com isso, essas propostas, entre outras também, de ciência e tecnologia, também, como tu trouxeste a questão da agricultura familiar como fornecedor desses insumos, ele caracteriza a assistência farmacêutica, que é um conceito que é debatido nessa conferência, ela passa a ter a clareza de que o campo é multidisciplinar, né? Intersetorial e multidisciplinar. Então, sai um pouco daquela coisa, às vezes, que nós tínhamos também um certo receio, vai ser muito corporativismo e tal, porque a assistência farmacêutica... Não, ela justamente ela é uma conferência e brilhantemente conduzida pela colega Claire Castilhos, que foi um nome muito forte no momento de discutir, porque havia resistências em relação à discussão aprofundada da questão farmacêutica, que tu sabes, todos vocês sabem o quanto impacta na questão econômica da dependência tecnológica e nos poderosos grupos econômicos. Então, havia desafios muito grandes na coordenação dessa conferência, né? E aí, então, ela é um sucesso. Eu até tenho aqui ainda, guardada com preciosidade, a bolsa que se fez para a conferência, né, da assistência farmacêutica, que ela organizou no museu, no conselho, alguma coisa assim, enfim. E uma outra coisa que eu chamaria dessa tua provocação maravilhosa, e me corta, Daniel, quando eu estiver falando demais, assim, ou muito tempo. De forma alguma. Porque eu me entusiasmo ainda e remexer nessas histórias bonitas é muito emocionante. Obrigada, até. Mas outra coisa muito rica foi que a política de plantas medicinais ela consegue promover o diálogo, como tu disseste, são 11 ministérios, ainda tinha a agência, a Anvisa e a Fiocruz presentes, então eram 13 estruturas governamentais fortes, ministeriais e fundacionais também, organizações fortes federais participando, e fora as recomendações de conferência e tudo, mas a Política Nacional de Plantas Medicinais, ela consegue promover o diálogo entre outras políticas públicas, como a questão ambiental, como a questão da ciência e tecnologia, do desenvolvimento econômico, da questão, inclusive, internacional, por exemplo, de acordos internacionais que o Ministério, que o Itamaraty, tinha, né, firmado e que a gente tinha que ter cuidados em discutir em relação à Organização Mundial do Comércio. Então, desafios imensos, assim, que a gente não estava tão preparado, mas que era importante que se criasse esse diálogo, e isso houve a partir de 2004, esse diálogo se fez, né, políticas discutindo políticas. Então, quando o Fórum da Competitividade do MDIC, na época, né, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, quando o Fórum da Competitividade da Indústria Farmacêutica prioriza a biodiversidade nacional, ele dialoga com o Ministério, na época do Desenvolvimento Agrário e com o Ministério da Agricultura sobre a preservação ambiental e o Ministério do Meio Ambiente também. Então, começa a haver sintonias entre ações e projetos dos ministérios.
Claro que ainda tinha muito para fazer, isso é uma continuidade, é uma prática que às vezes até não se dá conta, às vezes, num país como o nosso, com tantas demandas, com tantos ministérios, né, que acolheram tantas reivindicações e tanta coisa represada, não é? Mas isso se dá, acima de tudo, porque havia um espaço de acolhida para as demandas populares. Havia um espaço, e não só populares, como empresariais, como acadêmicas, como da ciência e tecnologia, essa riqueza, né, de Uma cadeia, propostas né? e de debate. Uma cadeia Exatamente. completa, né?